Muito bem. E então vamos primeiro definir, depois a gente se situa, e aí a gente vai vendo os pormenores. Tá? Então, o que é medida de segurança? Tá? Então, vamos trabalhar a medida de segurança. A medida de segurança é um instituto médico-terapêutico aplicado àqueles que, por serem inimputáveis e venham a praticar um injusto penal, não possam sofrer com a pena. Por quê? Tendo em vista a questão da ausência de culpabilidade, então eles não eram plenamente capazes de compreender isso de fato em razão de alguma doença mental ou de alguma outra deficiência e tal. Não tendo culpabilidade, como a culpabilidade é um elemento do crime, não há pena. Então eu não posso aplicar pena. Tá? Eu vou ter ali umas outras nuances, mas a regra geral é essa. A ideia é essa. A gente vai ter situações de fronteiriços e tal, mas a regra geral é essa. A medida de segurança ela foi pensada para essas hipóteses em que o sujeito, por ser incapaz, mentalmente incapaz por uma doença mental, ele precisa de um tratamento. Então, a medida de segurança, ela tem uma natureza penal, no entanto, né, o fim dela é o tratamento do paciente, a fim, então, de fazer com que ele melhore e fazer com que ele retorne à sociedade, tá? Então, essa é a lógica da medida de segurança. Bom, o que acontece? Não sei se vocês têm essa noção, mas o nosso Código Penal é de 1940. Porém, a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, ela sofreu uma grande modificação em 1984. Então, até 1984, entende? A medida de segurança tinha uma natureza, né? Ela atendia uma teoria que a gente chamava de duplo binário. Ou seja, eu podia misturar pena com medida de segurança. Então, eu podia aplicar institutos de pena ao maluco e eu podia aplicar tratamento a alguém sofrendo pena. Ou seja, é uma zona. A partir de 84, a gente adota a teoria vicariante. O que é a teoria vicariante? Significa que eu não posso misturar pena com medida de segurança e vice-versa. O juiz, ele só pode aplicar ou a pena ou a medida de segurança. Ele não pode misturar os institutos. E isso vai ficar mais claro depois. Boa noite, Henrique. Boa noite, Marcelo. Tá? Então, hoje adotamos, anotem isso, o sistema vicariante. Ou seja, eu não posso misturar institutos de pena com medida de segurança. Ou é uma coisa, ou é outra. Beleza? Tá. Visto isso, tá, quais são os requisitos para a aplicação da medida de segurança? Nós temos basicamente 2 requisitos, que são cumulativos. Primeiro, se refere à inimputabilidade do sujeito. Ou melhor, vamos trabalhar com uma ideia melhor. A chamada periculosidade. O que é essa periculosidade? E aí é um conceito muito técnico. E a gente tem que ter cuidado que às vezes as pessoas usam assim, que é o léu. Periculosidade é a probabilidade de alguém voltar a delinquir. Então aqui não é aquela situação, o sujeito, um criminoso de alta periculosidade. Não. A periculosidade não está, ainda mais no nosso caso, ela não está vinculada à gravidade do ilícito praticado. Não. Tá? Então, a periculosidade é a probabilidade do sujeito voltar a delinquir. Tá? Mas como é que eu defino? Qual o critério? Como é que eu vou saber que o sujeito, ele voltará a delinquir? Agora a gente, no final, você não sabe. Quando vocês se formarem, vocês vão ganhar um kit de quiromancia, jogo de búzios. Né? Óbvio que não. Então, na verdade, é uma presunção. É uma presunção. Se o sujeito for inimputável, então eu presumo que ele, por conta do seu problema mental, ele poderá voltar a delinquir. Então, a inimputabilidade é a incapacidade do agente compreender a ilicitude do fato de agir conforme esse entendimento. Então, é uma excludente de culpabilidade. Claro que o que nos interessa aqui é a inimputabilidade por doença mental, porque o menor de 18 anos também é inimputável, mas ele vai sofrer uma medida socioeducativa e não uma medida de segurança, em razão do ECA. Boa noite, Darla. Ok, beleza. Então tá. Só que essa presunção, eu tenho uma presunção absoluta e uma presunção relativa. A presunção absoluta é essa. E aí, graças a Deus, isso é identificado, definido pelo perito, pelo médico. Então, o médico perito ali que vai fazer a análise do sujeito, e aí então vai verificar que não. No momento do fato, o sujeito era plenamente incapaz de compreender o que estava fazendo, de compreender a ilicitude do fato.
Então, é declarada a inimputabilidade dele. E aí isso vai gerar o que nós chamamos de absolvição imprópria. Porque se ele é inimputável, plenamente incapaz, não tem culpabilidade. Se não tem culpabilidade, não tem crime. Se não tem crime, tchau, é absolvido. E aí se chama absolvição imprópria, porque mesmo absolvido, ele vai ser submetido, né, a um instituto penal, que é a medida de segurança, que tem esse viés terapêutico. Ok? Pois bem. Então, eu tenho essa situação que é de presunção absoluta. Então, o juiz só vai seguir o que está ali no laudo. Só que nós temos uma hipótese de presunção relativa, em que aí tem que ser provado, tem que ser identificado caso a caso, que é o do semi-imputável. O que é o semi-imputável? É o chamado fronteiriço. É aquele que não é totalmente maluco, mas não é totalmente são. Ele não é totalmente incapaz. Ou seja, ele só não é completamente capaz de compreender a ilicitude do fato. Então, o fronteiriço é aquele que, às vezes, tem uma vida normal, tipo a psicopatia, alguns psicopatas têm uma vida normal, casa, trabalha, tem amigos, alguns até fazem direito, né? Só que aí, do nada, surta, né? Pega o lápis, fura o olho do amiguinho. Então, nessa situação, tá? E eu identifico que ele não é totalmente incapaz, vai caber ao perito identificar isso. Tá? E aí, caberá ao juiz analisar o caso concreto. Então, a semi-imputabilidade, tá, que vai estar aqui no artigo 26, parágrafo único, ó, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, no semi-imputável tem uma diminuição de pena, fica de olho no cálculo de pena. Se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, primeira coisa, o juiz ele vai aplicar a diminuição de pena. Depois, ele vai analisar o caso concreto e verificar, então, da necessidade de substituir, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, substituir a pena pela privativa de liberdade. Então, o semi-imputável, tá, ele é condenado. O juiz aplica a pena, aplica a minorante, aplica a causa de diminuição de pena. E depois o juiz, analisando o caso concreto, ele vai decidir se essa pena será executada ou, se dependendo da situação, e isso, obviamente, na maioria dos casos, depende do laudo médico, se é melhor, se é mais salutar a substituição dessa pena pela privativa de liberdade. Tá? Então, nesse primeiro requisito, nós temos duas situações, da periculosidade com presunção absoluta, ele é plenamente incapaz, medida de segurança, e é a presunção relativa de periculosidade, quando é identificado que ele não é plenamente incapaz, ele é semi-imputável, ele só não é totalmente capaz. Então, fica a cargo do juiz decidir se mantém a pena, que está diminuída, ou substitui pela medida de segurança. Ok? Muito bem. Segundo requisito, que ele tenha praticado um injusto penal. O que é um injusto? O injusto ele tem um conceito muito próprio do direito penal. O injusto é o ilícito penal. Injusto, quando eu falar injusto, é todo fato típico e ilícito. Tá? Então, o fato típico e ilícito é o que nós chamamos de injusto penal. Então, o professor Juarez Tavares, o maior penalista do país, ele tem uma obra chamada Teoria do Injusto Penal. O que ele fala desse livro? Ele vai falar de crime? Não, ele vai falar só da tipicidade e da ilicitude. Certo? Então, para que o agente seja submetido à medida de segurança, não basta ele ter um problema mental, ele tem que ter praticado um ilícito penal, certo? Então, digamos que, se eu tiver alguma excludente de ilicitude, digamos que o sujeito tem um problema mental, mas ele vê um cara agarrando a sua irmã, querendo estuprá-la. E aí o sujeito ele é doido, mas não é maluco, ele vai e parte para cima do cara para defender a sua irmã, pega um pau, dá na cabeça do cara e protege a sua irmã. Mas aí esse cara é doido, aí ele rachou a cabeça do outro, né? Ele vai sofrer medida de segurança? Não. Por quê? Porque ele estava em legítima defesa. Qual é a natureza jurídica da legítima defesa? Ela vai excluir a ilicitude. Se eu não tenho ilicitude, eu não tenho injusto. Se eu não tenho injusto, eu não posso aplicar medida de segurança. Tá certo? Muito bem. Aí vem a doutrina e fala, mas também vamos ser
vamos agir com lógica. Se eu tiver outra excludente de culpabilidade que não seja a inimputabilidade, também eu vou considerar. Digamos que o deficiente mental está sofrendo uma coação moral irresistível. Obviamente, ele também não vai sofrer a medida de segurança, embora ele pratique um ilícito penal. Tá legal? Mas eu tenho que ter esses dois elementos, a periculosidade e a prática do ilícito penal, para permitir a medida de segurança. Ok? Beleza? Tá. Outra questão que é de suma importância são as espécies de medida de segurança. Nós temos a medida de segurança detentiva, tá, e o tratamento ambulatorial. A detentiva, o sujeito ele vai ficar internado no hospital de custódia, antigo manicômio judiciário, tá, mas hoje chama-se hospital de custódia. Então, ele vai ter a sua liberdade cerceada, mas com o fim de tratamento. Enquanto que o tratamento ambulatorial é feito em liberdade. Então, o sujeito ele vai ficar sob a guarda, sob a responsabilidade do seu tutor, ok? E com o compromisso de semanalmente participar de terapias, encontro lá com profissionais que são conveniados ao tribunal. Tá? Muito bem. Então, eu tenho essas possibilidades de internação, que é a medida detentiva, e eu tenho o tratamento ambulatorial, que é em liberdade. Porém, qual o critério para o juiz determinar uma espécie ou outra? Tá? Qual é o critério? Tá? É o seguinte, pela lei, pelo Código Penal, ele diz que se o tipo penal que o cara praticou for punido com uma pena de reclusão, então vai ser a medida detentiva, vai ser então a internação. Porém, se a pena, né, do tipo penal que o cara praticou for punido com detenção, o juiz pode analisar o caso concreto e aplicar o tratamento ambulatorial. Então, eu tenho esse critério definido por lei. No entanto, isso está aqui no artigo 96. As medidas de segurança são de internação e hospital de custódia, e o segundo, sujeição ao tratamento ambulatorial. Só que eu tenho, e aí vocês devem anotar aí, a Lei 10.216. Até cheguei a colocar, não lembro se o texto que eu enviei para vocês chegou a comentar sobre ela, mas o autor ele é bem enfático quanto à opção do legislador. Tá? Essa lei 10.216, ela é de 2001. Ela não tem natureza penal. Ela é uma lei que vai tratar dos novos métodos de tratamento psiquiátrico. Então, ela é voltada para a área de saúde. Mas se ela vai trabalhar essa questão, né, de novos meios de tratamento psiquiátrico, abolindo, então, meios desumanos, é óbvio que eu posso e devo aplicar no direito penal, embora eu já tenha encontrado julgados do STJ resistindo a isso. Mas existem outros julgados em tribunais estaduais aplicando, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Tá? Voltando. Essa lei, a 10.216, ela era exatamente ela que veio trazer uma abertura dos manicômios. Não sei se vocês lembram, e a dica cinematográfica da aula de hoje, Bicho de Sete Cabeças, que é o filme que realmente colocou o Rodrigo Santoro, né, como ator de verdade. Né? Não é mais só um rostinho bonitinho. É um filmaço. Quem não viu, obrigatoriamente terminou aqui a live e corre para ver Bicho de Sete Cabeças, que é baseado numa história real. Os personagens, inclusive, eu já tive a honra de conhecer, de assistir palestra com ele. Ele jovem, tá? O pai encontrou um baseado, encontrou uma maconha e internou ele no manicômio. Então, entendendo que o cara que é doente mental é maluco e tem que ficar internado. E lá ele é submetido a um sem número, né, de tratamentos desumanos. E aí, quando ele sai, ele vai liderar esse movimento antimanicomial, tá? E que vai desaguar nessa legislação, que é essa tentativa de devolver os doentes às suas famílias, né, fazer com que a internação passe a ser uma exceção à regra. Porque imagina, né, um jovem, tá, que tem uma deficiência mental, mas mora com seus pais, tem um tratamento, poxa, bem bacana, e aí ele no mercado está lá e ele acaba furtando alguma coisa, né, de bala, e ele leva. Ele pratica um furto, né, e sem entrar no mérito do princípio da bagatela, ele pratica um furto.
Muito bem. O furto, artigo 155, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Então, imagine esse jovem que tem tratamento, mora com os pais, tem todo o amor, carinho e tal, e ser jogado no manicômio, a probabilidade de melhora é baixíssima, quase nula. Toda conquista que o cara conseguir vai perder tudo, né? Então, a necessidade, tá, de eu olhar essas situações com sensibilidade, né, de maneira humana. Essa lei, então, ela veio a abolir, né, choque elétrico, lobotomia, tratamento térmico, né, de hipotermia, então coisas absurdas que eram aplicadas. Pois bem, tá? Então, qual o critério para definir a espécie de medida de segurança? Pela lei, se a pena é de reclusão, internação. Se a pena é de detenção, o juiz pode optar pelo tratamento ambulatorial. No entanto, aplicando a Lei 10.216 de 2001, tá, surge a necessidade de revisão desse critério, tá, devendo, então, caber a quem? Quem tem que definir o melhor tratamento? O médico. Uma boa. Então, quem tem que definir? Não é o juiz, é o médico. O médico que vai ver, não, o sujeito é inimputável, mas pelo grau da doença dele, recomendo, né, o melhor tratamento será a internação, até que ele demonstre melhor. Ok? Então, nós temos essa discussão ainda hoje sobre as espécies, né? Qual o critério para aplicar uma espécie ou outra. Ok? Bom, continuando, um outro ponto extremamente discutido é referente ao prazo. Tá? Está lá no parágrafo 1º do artigo 97. Segundo o artigo 97, parágrafo 1º, seria um prazo indeterminado. Tá? Por quê? A lógica é que, olha, como é uma doença mental, eu vou manter o sujeito internado, é a regra, pela lei é a regra, até ele demonstrar melhora. Enquanto ele não demonstra melhora, o cara continua internado. Essa é a lógica. Mas, por outro lado, então o cara podia ficar até morrer, o cara podia ficar para sempre internado. Isso estaria violando algum princípio, alguma norma constitucional? Tá? O que vocês acham? É possível o cara ficar até o fim dos seus dias preso? Não, porque eu tenho uma norma constitucional que veda, que proíbe a prisão perpétua. Essa indeterminação de prazo, essa prisão perpétua, ela viola o princípio da humanidade das penas. Então, o STF, então, nesse caso, pacífico, tranquilo, já há muitos anos declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, inclusive o que consta na súmula 527 do STJ. Súmula 527 do STJ. Então, já falou, olha, não pode ser para sempre. Tá? Não pode ser para sempre. Só que aí, durante muito tempo, o STF, o STJ também e tal, começou a identificar ali para não, mas se a pena, o limite é de 30 anos, então vamos definir o limite de 30 anos. Então, o sujeito que está lá, o doente mental, ele não pode ficar mais que 30 anos. Aí vem o Bittencourt, mas olha só, digamos que o garoto do furto, se ele fosse normal, o máximo que ele ia pegar de pena seria 4 anos. Furto é de 1 a 4 anos, mas porque ele tem um problema mental, ele pode ficar até 30, tendo em vista que todos os diagnósticos da área psi são extremamente subjetivos. Não, isso viola o princípio da proporcionalidade, o princípio da humanidade, e aí isso começou a reverberar, e aí hoje, então, o STF, a maioria dos tribunais, então já se tornou predominante o entendimento de que, tá, terceira corrente, de que a medida de segurança não pode ultrapassar, não pode ir além da pena máxima prevista no tipo penal. Tá? Porque lembrem que, no caso do inimputável, a medida de segurança, a pena não é definida. Mas aí fala, não, mas aí, pelo menos eu vou ter um limite um pouco melhor definido e, na grande maioria das vezes, mais brando do que 30 anos. Então, eu vou verificar o tipo penal que ele praticou. Então, ele não pode... Então, hoje, o entendimento majoritário é no sentido de que aquele que for submetido à medida de segurança, ele não pode ficar na medida de segurança por um tempo superior ao máximo de pena previsto no tipo penal. Tá legal? Ô, Elisângela, boa tarde. Boa tarde. O Vinícius perguntando, o caso do Meu Nome Não é Johnny? Esse filme também é muito legal, só que, na verdade, é um filme que diz respeito muito mais à seletividade do sistema do que medida de segurança.
né? Porque, na verdade, o cara era um traficante internacional de drogas. Ele só conseguiu aquela benesse porque o cara era um jovem, classe média, até o depoimento da juíza. A juíza, pô, via o filho dela ali, então via, não, ele só trafica para manter o seu vício, e aplica a medida de segurança, mais ou menos isso. Mas não usa aquilo como exemplo, não, porque aquele é um exemplo de quê? De seletividade do sistema. Porque se fosse um carinha do morro, não fosse um carinha bonitinho, classe média, branquinho, o cara tava na cadeia, entendeu? Então, aquilo é exemplo para outra coisa. Bom, show. Então tá, com relação ao prazo da medida de segurança, tranquilo? Alguma dúvida? Certo. Bom, continuando. Aí, tá, antes disso, mas alguns devem perguntar, assim, muito receosos. Professor, mas o cara louco, o cara maníaco, o cara mata velhinhas, o cara é louco. E aí termina, digamos que o crime que ele foi pego lá, 10 anos, e ele é solto, tá vendo que o cara tá doido ainda. Ele fala assim, né? Termina minha pena amanhã. O que você vai fazer? Eu vou sair, eu vou matar a primeira velha que eu encontrar. E aí vai soltar o cara. E aí o que acontece? Sim e não. Terminou o tempo correspondente à pena máxima que seria para ele, já deixa de ser uma questão do sistema penal e passa a ser um problema de saúde pública. O sujeito ele não tem, por um problema de saúde, ele não tem condições de viver em sociedade. Então, ele migra de um sistema penal, ele sai da VEP, que é Vara de Execuções Penais, tá? E ele sai de uma instituição, tá, penal e pode, então, ir para uma instituição de saúde pública, vai para um manicômio, vai para um hospital, tá? Uma casa, mas tem como fim, tá bom, a sua tutela e o seu tratamento de saúde, tá bom? Sim, porque primeiro, o Vinícius perguntou, porque isso a gente vai chegar lá. Porque primeiro ela definiu a pena e depois substituiu. Aquele caso, ela viu nele uma hipótese não de inimputável, mas de semi-imputabilidade. Mais tranquilo ainda para ele, porque ele teve a diminuição da pena. Tá? Bom, ok? Então, aqui, a gente vai ter essa situação. Tá? Então, o sujeito, terminou ali a medida de segurança, que é o tempo correspondente à pena, aí migra, aí vira problema de saúde pública. Ok? Muito bem. Outra questão aqui que se refere ao seguinte, ó, a perícia médica, parágrafo 2º do artigo 97, espero que todos estejam com o código. A perícia médica realizar-se-á ao torno do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano. Porque o parágrafo primeiro, ele fala assim, o prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Então, cuidado. Quando a gente fala em prazo da medida de segurança, questão de prova, eu estou falando, se eu falar só de prazo, é o prazo máximo. Qual é o prazo? Qual o tempo máximo o cara pode ficar. A lei fala de um tempo mínimo, que é um migué do sujeito. Porque quando o sujeito demonstra melhora, ele é solto, termina a medida de segurança. A medida de segurança será extinta quando declarado, identificado ali a melhora, né? Quando é cessada ali a periculosidade. O cara foi curado. Tá? E aí, mas ele fala, mas digamos que o crime que ele praticou foi grave, ele matou alguém, e aí com 1 ano, 6 meses, o cara, tô bem. Rapaz, tô bem, olha só. E aí, então, fala, não, por isso que o juiz, ele na sentença, ele vai definir um mínimo, mesmo que ele melhore e tal, não, você vai ter um mínimo aí de tratamento, mesmo que vá para um tratamento ambulatorial, vai ficar observação por um tempo mínimo, que aí pode ser de 1 a 3 anos, tá bom? Tem muita discussão em torno disso, né? Até porque se eu estou ali definindo um mínimo e o cara melhora antes, isso violaria o princípio vicariante, porque aqui essa medida de segurança não tem como finalidade sancionar o sujeito. Se por um laudo médico foi identificado que ele já está bom, mesmo antes de terminar esse tempo mínimo, então deveria ser extinta a medida de segurança. Esse é um outro ponto que é muito debatido, tá bom? Maiara. Obrigado, Maiara. Em outro momento, poderia me dar uma orientação. Minha orientação no TCC, me manda um zap, me procura no Messenger, tá? Se bem que eu estou pensando, eu vou gravar um vídeo, vou postar aqui sobre dicas de como elaborar um TCC. Acho que pode ser interessante, né? Fazer um roteirinho, dar umas dicas, vou gravar um vídeo e postar aqui para dar uma força. Bom, continuando.
Ok? Então, o mínimo tem essa discussão. Mas se uma questão perguntar apenas qual é o prazo da medida de segurança, está sempre se perguntando o prazo máximo. E aí você tem aquela discussão. Embora a lei fale de que o prazo é indeterminado, hoje isso entende-se que violaria a proibição da prisão perpétua, então é majoritário, que deve ser o máximo da pena. Ok? Então você coloca sempre a discussão. Continuando, vem o parágrafo 3º. A desinternação ou a liberação será sempre condicional, devendo ser restabelecida a situação anterior se o agente, antes do recurso de 1 ano, pratica fato indicativo de que não terminou sua periculosidade. Muito bem. Como eu falei, cessa, é declarada extinta a medida de segurança quando é verificado por laudo médico que o sujeito já está bom, cessou a periculosidade, tá bom? Então, aí, nesse caso, nessa situação, só que se ele está na internação, e lembra que pela lei essa é a regra, ele vai ser transferido para o tratamento ambulatorial, então ele vai poder ter o seu tratamento em liberdade, mas ficando em observação por 1 ano. Ele fica no tratamento ambulatorial por 1 ano. Se esse período de 1 ano transcorrer em albis, ou seja, sem nenhum revertério, o cara não matou mais ninguém, o cara está de boa, né, aí é declarada efetivamente extinta a medida de segurança. Tá? Então, essa é a lógica do procedimento. E, por último, nós temos 2 casos, 2 situações de substituição, tá, da pena pela medida de segurança. A primeira a gente já comentou, que vai ser a hipótese do semi-imputável. Então, semi-imputável, fronteiriço. Outro exemplo de semi-imputável é o cleptomaníaco. Né? O cara tem dinheiro, o cara tem grana, né, e tal, aí vai numa loja e vê um relógio muito bonito. Que relógio bonito! Que maravilha! Adorei! E pá, vai embora. Se o cara é pobre, é um bandido safado. Se é rico, é cleptomaníaco. Né? Mas é semi-imputável, na maioria dos casos. Um escritório lá já teve um caso desse. E aí era uma senhora, uma velhinha, e a família morria de vergonha. Até que um dia a loja não quis saber, foi na delegacia e tal. Tá? Mas então, o que acontece? Temos esse caso e temos o segundo caso. Porque, digamos que alguém praticou um crime imputável, totalmente capaz, ele praticou crime, é definida a pena, e ele começa a cumprir a sua pena. Tá? Ele começa a cumprir a sua pena. Só que em determinado momento o cara surta, dentro da cadeia, surtou. Pá. E aí ele começou a chamar Jesus de Genésio, o cara tá mal mesmo. E aí, ali, o sistema carcerário, ali, o presídio, não é o local apropriado para manter alguém que está sofrendo uma perturbação mental. E tendo em vista o sistema vicariano, eu não posso misturar as coisas. Daí, então, o juiz vai substituir a pena pela medida de segurança. Tá? E aí, então, nesse caso, ele vai estar ali em tratamento. Obviamente, ele estava cumprindo uma pena privativa de liberdade, vai ser enviado para um hospital de custódia. Mas se durante, então, esse tempo que ele está no tratamento, ele melhora, aí extingue a medida de segurança, mas ele volta para cumprir o que falta da pena privativa de liberdade. Nesse caso, a gente vai ter uma outra situação que a gente chama de detração. Lembram da detração? O que é detração? É o desconto da pena. Só que agora, não pela prisão preventiva, mas esse tempo que ele vem a ficar no hospital de custódia, em tratamento, melhorou, eu vou descontar esse tempo do total da pena que ele tem que cumprir. Óbvio, então ele volta para a cadeia, esse tempo vai ser considerado para a progressão de regime, tudo isso, tá? Mas ele volta para a cadeia para terminar de cumprir a pena dele. Tá certo? Ok? Muito bem. Visto isso, então, nós vamos ter uma mudança no que se refere a prazo. Então, nesses casos de substituição da pena pela medida de segurança, eu não tenho prazo indeterminado, não tinha nem essa discussão na lei. Tá? Eu vou ter o quê? A medida de segurança vai ser pelo tempo restante de pena. Então, se o cara, o furto é 4 anos, mas o cara é semi-imputável, cleptomania, primário. Aí o juiz definiu a pena ali de 1 ano e meio. E aí ele falou, não, o cara tem problemático, substitui pela medida de segurança. Então, o prazo da medida de segurança vai ser que igual à pena substituída, 1 ano e meio. Tá? Então, eu não vou considerar o tempo máximo da pena, eu vou considerar a pena em concreto.
Mesma coisa. O cara foi condenado por um homicídio a uma pena de 10 anos. Ele já cumpriu 6 anos. Aí ele surtou. Vai ser levado para a medida de segurança. Qual é o prazo dessa medida de segurança? O tempo que faltava para ele terminar de cumprir aquela pena. 4 anos. Sacaram? Então, nesses casos de substituição da pena pela medida de segurança, o prazo será igual ao tempo de pena que falta cumprir. E não o tempo de pena máxima que estaria lá no tipo penal. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida?